paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, como que vocês estão? Estamos aqui mais uma vez estamos aqui nesse programa Tempo de Edificação, amém? E, gente, hoje nós temos um assunto aqui top para ser tratado, amém? Eu estou muito feliz, muito alegre, para mim é uma honra receber aqui o pastor Nildo, meu amigo em Cristo, um grande amigo. Bispo, você está em São Paulo, você veio de Santa Catarina? Isso, eu vim de Porto Belo, Santa Catarina. O bispo veio de... Agora estou em Porto Belo, Santa Catarina. Santa Catarina, ele é aqui de São Paulo, né? Precisamente aqui da cidade de Mogi das Cruzes. De Mogi das Cruzes, né? E ele veio fazer uma viagem aqui em São Paulo e já aproveitamos essa oportunidade para a gente fazer essa entrevista com ele, amém? Então nós temos um assunto aqui maravilhoso para ser tratado e eu creio que será um assunto muito edificante, amém? Então fique com a gente aí, você que já pode estar compartilhando, amém? Já começa a compartilhar esse link para que mais pessoas possam ver e ser edificadas através da palavra de Deus, amém? Estou entrando aqui, já estou vendo aqui a nossa irmã Kelly. Irmã Kelly, que Deus te abençoe, minha irmã. Vamos compartilhar esse link, amém? Está também a nossa irmã Andréia. Deus abençoe a nossa irmã Andréia. Gente, fica aí porque o assunto de hoje vai pegar fogo. É um assunto muito interessante e eu tenho certeza que nós vamos tirar dúvida de muitas pessoas, amém? Então, hoje nós vamos falar sobre aquele assunto, né, daquela feiticeira, da pitonisa lá de Saul, e existe ali algumas polêmicas ali acerca desse assunto, e é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, tá bom? Hoje nós vamos estar falando desse assunto, porque os irmãos sabem que os espíritas, eles pegam muito esse texto ali dessa feiticeira para basear ali a sua doutrina de fé, né? Nós não estamos aqui para poder fazer crítica, né, de forma nenhuma. Nós estamos aqui simplesmente para poder entender o texto bíblico, o que a Bíblia está falando acerca desse assunto, e hoje é o dia que nós vamos falar sobre isso. Então você que está aí, nos ajuda compartilhando esse link, é um assunto muito abençoado e eu tenho certeza que você será muito edificado em nome de Jesus, amém? E aí, como que tá? Tá pronto, bispo? Pronto, estamos aí. Glória a Deus. Espero estar bem à vontade, tá? Falando do meu jeito. Não, muito bem descontraído. Muito bem descontraído. Aqui é uma conversa, então... É porque talvez as pessoas assustem da maneira que eu falo, da maneira descontraída que eu converso, mas eu estou bem... Sabe como é que eu sou, né? A gente conhece, nós somos amigos há muito tempo, né? Aqui faz de conta que... Tô em casa. Não, aqui tá em casa, que não bater um papo aí, os irmãos aí do lado também sabem como que eu sou também. De vez em quando atropelo algumas palavras, isso daí é de menos. Quem me conhece já... O André já tá rindo ali já. Então, o bom é disso, né? Posso dar um abraço pro povo lá da Visão do Altar? Faz tempo, tô com saudade do povo. Já pode, o povo tá com saudade de você mesmo. O povo tá com saudade. Já aproveita já e já manda um abraço. Eu já mandar um abraço aí pros irmãos lá da igreja Visão do Altar. Os irmãos muito queridos meus, me ajudaram muito quando eu estava morando aqui em Mogi das Cruzes. E Suzano também, né? E através do pastor Washington e a sua igreja. Os irmãos amados aí, nós trabalhamos juntos várias vezes, né? Foi muito, muito edificante, aprendi muito com vocês, tenho saudade de vocês, preguei várias vezes na igreja Visão do Altar, uns irmãos que eu amo de paixão e sempre quando eu venho para São Paulo, é raro eu vir para São Paulo, esse ano eu acredito que eu vim 2 vezes, com essa 2, mas quando eu venho eu não deixo de encontrar e tomar um café, eu almoçar com o pastor Washington, que nós temos uma amizade de longa data, né? E os irmãos aí, eu amo vocês, um abraço para vocês, tá? Um abraço aí para os irmãos aí de Santa Catarina que estiverem nos vendo aí. Deus abençoe vocês, espero que vocês acompanhem a gente aí e participem também conosco. Glória a Deus, é bênção, meus irmãos. O pastor Nildo é um amigo, né? Quando a gente fala bispo brincando, né? A gente tem esse costume entre amigos. Mas o pastor Nildo tem sido uma bênção para a gente, um homem de Deus, uma grande referência para a gente. E vamos ver, bispo, você vai ficar aqui até quando, São Paulo? Eu vou embora no sábado
sábado, 9 horas da manhã, eu saio daqui. Aí, ó, se fosse na segunda, dá para pregar no domingo à noite lá. Infelizmente, sábado eu tenho que ir. Segura mais um dia, Benção. Tem que ir, porque o meu filho, o Juninho, ele tem concurso para prestar lá em Itajaí, Santa Catarina também. Sim, no então... período da manhã, acho que ele disse que o concurso dele é 8 horas da manhã. Eu tenho que voltar para Santa Catarina. E a Adriana começa a trabalhar na segunda-feira, então a gente tem que voltar no sábado. Entendi. Então é por conta do compromisso. Se não fosse isso, no domingo você já estava escalado para pregar lá já. Domingo já ia... Obrigado pela confiança. Já ia dar lugar lá. O povo tá por confiar em mim. Você é bênção, bispo. Glória a Deus. Irmãos, então nós vamos lá. Amém? Nós vamos ler 2 versículos, né? Vamos ler os 2 versículos, o 28, capítulo 28, 13 e 14, né? Isso. Já quer ler aí, bispo? Vamos ler. Amém? Vamos lá. Então vocês vão acompanhando aí, amém? Que esse assunto é muito Primeiro interessante. Samuel, capítulo 28, né? É que o texto é extenso, né? Se a gente for ler todo o texto, acredito que vai tomar muito tempo. Vamos tomar só esse texto. Se você estiver na sua casa, você pode ler todo ele, né? Se você já deve ter ouvido falar, já deve ter algum pastor pregar, ou se você gosta de estudar, você já deve ter estudado esse texto, deve ter dado uma pulga atrás da orelha aí para estudar esse texto. Então, se você quiser ler todo o texto em casa, mas a gente vai ler só esse 13 e 14, tá? Vamos lá. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês. Então, Saul falando com a feiticeira de Endor: não temas, que vês. Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Glória a Deus. Esta é a chave. Essa é a chave. Esta é a chave. Então é baseado nesses 2 versículos que nós vamos aí falar desse assunto, né? Porque realmente assim, se a gente não entender o texto, né, que é o que nós vamos procurar fazer aqui hoje, para quem está olhando aqui, dá muita base para o espiritismo mesmo, hein, bispo? Exatamente. Dá muita base para ele, porque parece, se você ler a grosso modo, se você pegar a Bíblia, porque a gente precisa entender que Jesus nunca pediu para a gente ler a Bíblia. Jesus pediu para a gente examinar a Bíblia. Examinar, é totalmente diferente. É diferente de examinar. Examinar significa que você vai pegar o texto, todo o texto, e estudar ele, e viver o texto. O que está acontecendo no texto? Para você tirar uma verdade. Agora, se você ler, por exemplo, a grosso modo, se pegar esse texto e você ler ele, você vai sair dando base para o espiritismo. Você vai achar, nossa, então quer dizer que, que Deus, mesmo Deus condenando, Samuel realmente saiu dos mortos e veio falar com Saul. Se você não tem como, porque se Deus já havia o rejeitado, mesmo, né? O texto mostra, se você for ver o texto, ler o texto, você vai falar, nossa, tá certo. Eles estão certos, nós estamos errados. Assim. É verdade. Então, e não tem lógica, porque se Deus já havia rejeitado, não tem sentido Samuel vir para poder falar com ele. Sim, então Deus, ele enfaticamente, ele proibiu em Deuteronômios, capítulo 18, 9 e 12, Deus proíbe categoricamente isso. Ele proíbe o seu povo. Não quero que vocês façam isso. Meu Deus. Não quero que vocês consultem mortos. E aí nós estamos no Velho Testamento ainda, em 1 Samuel, ainda o último dos juízes. O último dos juízes morre. E aí Saul consegue, através de uma feiticeira, trazer não tem como. Você entende? Se isso era uma prática rejeitada por Deus, não tinha um porquê, né? Mas a discussão vem porque tem até alguns... Tem vários que estudam esse texto. Vários pastores que vocês podem até ver, pode até assistir no YouTube, tem Hernandes Dias Lopes, ele tem e Augusto Nicodemos, vocês podem ver que é um estudo muito profundo que eles fazem, são professores, nossos professores, aliás, eles têm um estudo bem aprofundado e eles falam sobre isso, sobre esse assunto, cada um pondo a sua posição. Sim, e tem alguns que põem a sua posição a favor ao texto. O texto lido, não estudado.
dizendo que realmente, tem uns falando que realmente era Samuel. Não é o caso de Hernandes Dias Lopes, não é o caso de Hernandes, mas tem muitos que estudam, tem muitos estudiosos que chega a afirmar que era Samuel. Porque eu acredito, ô bispo, que é uma contradição muito grande, né? Porque se a gente for pegar no contexto histórico geral, nós vamos observar que existe assim muita contradição. Um exemplo ali, você pega ali, a palavra diz que morrendo-se o homem, segue o juízo de Deus. Então, quer dizer, se o homem morre, passou para a eternidade, de lá para frente não volta mais. Quando a gente pega aquela parábola do rico e do rico e do Lázaro, quando o rico está lá no estado de tormento, naquele momento ele pediu para que o pai Abraão fosse lá e pedisse para que Lázaro molhasse a ponta do dedo e viesse e colocasse na sua língua para refrescar. Exatamente. Lá na parábola, o pai Abraão vai dizer que não tinha como, porque quem estava de lá não podia passar para cá, e quem estava para cá não podia passar para lá. Aí o rico, ele fica ali meio preocupado com a situação, então ele pede, né, para que fosse em sonho visitar a sua família, para alertar a sua família, para ele se converter. Exatamente. Né? No momento que o pai Abraão fala, não tem como, lá tem Moisés, tem os profetas, e se a sua família tiver que se converter, vai ter que ouvir os profetas. Então ali a gente vê pela linha de raciocínio que quem passa para a eternidade não tem mais contato com esse mundo. Não existe a volta. Não existe a volta. Não existe a volta. Você foi lá... Se foi, não volta. Ninguém chegou. Eu até gostaria de ter alguém para me contar como é que é lá, mas não tem. Então não tem, né? Ninguém voltou. Ó, bispo, então vamos lá. A primeira pergunta que está aqui é assim, ó. Quem era o homem de capa preta? Quem era ele? Quem era ele? Primeiro, eu queria salientar e falar a respeito das condições que estavam acontecendo no momento. Volto a dizer, Jesus não disse para nós lermos, disse para nós examinar a Escritura. Então vamos examinar o texto. Para nós chegarmos a esse ponto aí de quem era o homem da capa preta, a gente precisa ver quem era o homem que chamou esse homem. Saul. Qual a condição de Saul? A condição dele como homem de Deus. Ele estava caído. A situação dele, qual a situação dele espiritualmente estava decaído, né? Em 1 Samuel mesmo, capítulo 28, 6, está dizendo ali que Saul, ele consultou a Deus. Deus não respondeu ele nem pelos profetas, nem pelo ministério dos profetas, nem pelo ministério de Urim e Tumim, ou seja, Deus não quis responder ele. Então a gente precisa analisar a situação dele. Quem era esse homem que queria conversar com Deus, queria receber uma direção de Deus, ele, na realidade queria uma direção de Deus. Mas quem é esse homem? Saul, então, nesse momento, qual a condição? A gente precisa analisar qual a condição espiritual, psicológica que ele estava vivendo no momento. Espiritualmente, a gente sabe que ele, se Deus rejeitou ele estava ruim. Acho que de 0 a 10. Não, tava. De 0 a 10 eu vou chutar aí um 0 negativo. Zero negativo. Negativo 0. Negativo 0. Então vamos dizer assim, que Saul estava assim. Agora vamos ver a questão emocional. Como estava o emocional dele? Destruído. Saul estava destruído emocionalmente. Tanto familiar, ele tinha um ciúme doentio. Quis matar Davi a vida toda. Desde quando Davi foi ungido. Perseguiu o ministério de Davi todinho. Perseguiu o ministério de Davi todinho até ele morrer. Enquanto ele não morreu, não chegou. Saul só parou de perseguir Davi depois que ele morreu. Não tinha estrutura emocional. Não tinha nenhuma estrutura emocional, absurdamente. Tanto é que o próprio Saul tinha proibido, esse mesmo texto, se você for ler, o próprio Saul, a feiticeira fala nesse texto aqui, que o próprio Saul proibiu, caçou os feiticeiros. O próprio Saul. Rapaz. Aí, de repente, ele está tão abalado emocionalmente. Sabe que a emoção, a gente tem que entender que a emoção, ela conta muito na minha vida. Se eu estou emocionalmente abalado, eu faço coisas
A influência é muito grande da emoção. Tem muitas pessoas que fazem emoção. Você vê, tem pessoas que suicidam. A pessoa chegar ao ponto de suicidar, tirar a própria vida, é porque a emoção está completamente, o emocional dela está completamente destruído para chegar a esse ponto. Então, a gente olhando o texto, a gente precisa ver a condição de Saul. Então, espiritualmente, a gente já sabe que estava zero. E a condição emocional também estava abalado. Ele era um homem que ele precisava urgentemente de umas 10 sessões de um bom psicólogo. Um bom psicólogo. Ele precisava. Para ele pôr as emoções dele no lugar, para ele poder tomar as suas decisões. Porque pelo jeito assim, bispo, pelo que dá para entender, mesmo ele sabendo que ele estava rejeitado por Deus, mas ele precisava de uma direção de qualquer forma. Ele queria uma direção. Então, quando ele apelou procurando essa pitonisa, essa feiticeira, ele precisava de uma resposta de qualquer jeito, a ponto dele apelar, né? Mesmo sabendo que ele não estava fazendo a coisa certa, mas mesmo assim ele apelou porque ele precisava de uma resposta a qualquer custo. Ele apelou para o inapelável. Apelou para o inapelável, porque ele mesmo tinha como fazer, por ele mesmo, ele assinou o decreto que não era para fazer isso. Então, ele mesmo fez uma contradição completamente pelo seu reinado, ele fez uma contradição pela sua própria lei, que era a lei de Deus, que não podia. Isso. E ele foi atrás desse recurso que era praticado na época, que muitas nações, que as nações vizinhas a Israel praticava isso normal, ele até sacrificava crianças para poder ter esse benefício de vir pessoas dos mortos. Então, as nações vizinhas a Israel, todos eles, essa prática aí de consultar morto era comum. Para eles era comum. Mas só que para o povo de Deus, isso era proibido. Era proibido. Proibido. E ele sabia disso. Então, no seu desespero, que a gente sabe, agora nós comentamos, que ele estava abalado emocionalmente, abalado espiritualmente, aí o que a gente pode esperar de um homem desse? Só tragédia. E foi o que ele fez. Aí no seu último ato como rei, ele faz isso. Ele vai e ele, no desespero, ele vai e contradizendo suas próprias leis, a lei de Deus, que foi dita para ele, e a própria lei dele, que ele ratificou, e ele vai atrás da pitonisa. Tanto é que, já falei para vocês, se vocês quiserem ler o texto depois, você vai ver que quando ela sabe que é Saul, ela entra em desespero. Porque ela fala, nossa, mas você mesmo proibiu eu de fazer isso que você pediu para mim fazer. Entendeu? Aí, porque ele, como rei, ele mesmo fez uma lei. Ele mesmo não podia. Ele perseguiu. E aí ela ficou apavorada. Ela achou que era uma armadilha que ele fez para ela, para pegar ela e matar ela. Então ela ficou desesperada. Ele mesmo acalma ela. Falou, calma, sou eu, Saul, mas agora eu mudei de time. Meu Deus. Agora eu mudei de time. Estreito mesmo. Agora eu mudei de time e agora eu quero o seu favor. Eu quero que você faça o que eu proibi. Eu quero que você traga uma pessoa. Aí, que no caso aqui é essa questão aqui de quem era o homem da capa preta. Quem era ele agora? Porque no caso aqui o Saul queria que ela trouxesse Samuel. A ideia dele era Samuel, porque Samuel tinha morrido. Samuel estava morrido, já estava morto. Porque Samuel para Saul ele era como se fosse um mentor de Saul. Exatamente. Ele era o mentor. Então acho que com a perca de Samuel ele sentiu tanta falta. E aí ele queria que ela trouxesse ele. E detalhe que Samuel gostava de Saul. Gostava. Quando Deus rejeitou Saul, Samuel foi intervir. Sim. E Deus falou porque Samuel. Se fosse por Samuel, Deus não rejeitava. Porque o próprio Deus teve que dar um basta, né? Se Deus não falasse para Samuel sobre Saul, ele teria. Se deixasse na mão de Samuel, falar, eu deixo na sua mão, Samuel, para você resolver com Saul. Ele teria perdoado, teria de Saul. E Saul ia continuar fazendo suas besteiras. Ia continuar. Porque ali estava... Aí Deus estava abalado. Coração endurecido. Sim, coração endurecido. Muito ciúme, doentio. É um ciúme, assim, absurdo. E a gente tem que entender... Posso abrir um parênteses? Pode. A gente tem que entender que o que é meu, o que é seu. O seu ministério... Eu sei que você vai crescer, que você está crescendo. E
E você vai chegar a um ponto que você vai incomodar muita gente, porque você vai crescer. E aí, quando cresce, você sabe como é que é. Sim, não tem Você como. tem que estar... Sempre vai aparecer. Sempre aparecer. Então, mas a gente precisa analisar, no nosso meio, eu sou pastor desde 2007, e eu tenho que pensar que cada um tem o seu ministério. O que Deus tem para o pastor Washington, Ele não vai dar para mim. O que Deus tem para mim, não vai dar para você. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Não importa se você vai ter, se a sua igreja vai ter 1.000 membros, se você vai ter uma catedral, se você vai ter uma igreja de 5.000, de 10.000 membros, se a sua igreja vai ser uma igreja, se vai vir um avivamento na sua igreja e vai ganhar essa região toda, e você vai ter sua igreja. Para mim isso não interessa, porque é o seu ministério. Então às vezes a gente quer o ministério dos outros, e não é isso, não adianta. Não adianta eu querer olhar para o seu ministério, eu tenho que olhar para a minha vida e orar pelo seu ministério. Se você está chegando com 5.000 membros, glória a Deus, se ganha 10. Se você chegou a 10, vamos orar para que você esteja... Se Deus está te dando condição para você ter 15.000, glória a Deus, vamos orar para o pastor Rocha ter 15.000, porque que Deus o capacitou para você cuidar de 15. E talvez se eu tirar você de lá e eu entrar lá, eu vou sumir com todo mundo, porque Deus não me capacitou, Deus não me capacitou para cuidar de 15.000, a gente tem que entender isso. E às vezes a gente vê muito isso no ministério, com ciumeira, boba, ciumeira sem sentido, porque são perseguições desnecessárias, né? Desnecessário, porque cada um tem o seu ministério. Uns vem lá o centurião cuida de 100, cada um tem um cuida de 100, um cuida de 500, um cuida de 1.000, um cuida de 10.000, outro cuida de 20.000, é assim por diante. No ministério não foge a regra. Um vai cuidar de 100, outro vai cuidar de 1.000, outro de 2.000, e assim por diante. Então, no caso de Saul, estou tirando esse parênteses para falar a respeito do ministério. No caso de Saul, chegou um ciúme doentio que ele começou a perseguir, querer matar, chegou até querer matar o assassinato, né? Matar Davi por causa do ciúme, porque ele foi escolhido, né? Ele não aceitava, né? É como se Davi fosse uma ameaça para ele, né? Ele via Davi como uma ameaça para o ministério dele. Exatamente, de alguma ameaça, sendo que o tempo dele já tinha acabado. Infelizmente isso não pode acontecer, mas acontece, né, bispo? Infelizmente hoje a gente não gostaria que fosse assim, mas deixa eu tomar um pouco de água aqui, aproveitar que é de graça. Hoje é complicado, quando a gente entra nessa visão, você vê assim, né? Se a pessoa ela está fazendo um bom trabalho no reino, as pessoas não veem como um bom trabalho no reino, né? Então, quer dizer, cada um quer cuidar do seu ali, é como se fosse aquela disputa, né? Um quer crescer mais que o outro e não entende que cada um tem uma limitação, cada um tem um chamado, cada um tem um dom. Então, cada um tem que fazer aquilo que faz, dando o seu melhor e sem olhar o da direita e o da esquerda. Se você ficar olhando para a grama do seu vizinho, você nunca vai gostar da sua. Sim. Geralmente a vizinha do vizinho é sempre mais verdinha, né? Você sempre vai ficar olhando, nossa, a minha tá precisando mais água, tá precisando, e a do vizinho tá boa. Então não é assim, a gente tem que valorizar o nosso. Sim, nós temos que cuidar. Então se Deus deu 200 membros para você, Deus deu uma igreja, assim, cuida dela. Ame as pessoas que estão ali, ame o momento, viva o momento que está ali. Adore a Deus junto com a sua igreja. Ele vai dar o crescimento. Ele vai dar o crescimento. Não adianta nada. Se, por exemplo, se pega aí, por exemplo, na sua igreja lá, está uma bênção, eu sei que está uma bênção, glória a Deus. A gente tem orado muito por você. E nós somos amigos, a gente não precisa nem falar essas coisas, mas você tira lá e fala, você vai falar, pastor Lindo, eu vou lá para a Bahia. Fica aqui na minha igreja. Não é. Ali é seu. Deus deu para você, não deu para mim. É como se uma identidade já estivesse ali, né? Exatamente. Ali você vai crescer. Se eu for Cria ali, uma identidade com o povo, talvez né? Talvez chega ali, você pega, por exemplo, vamos pegar um teólogo formado, um doutorado, com pós-graduação, com Harvard, com não sei o quê, vamos pular na igreja para... Chega lá e não dá certo. Não dá certo. Não dá certo. Porque não adianta, não é o estudo, não é unção. Não são. Deus escolheu, é Ele que escolhe, né? Por que Ele escolhe? É Ele que escolhe, pronto. Não tenho que falar assim, porque Deus escolheu ele, não escolheu eu, porque Deus deu tanto talento para ele pregar e não deu para mim, porque Deus tanto sabedoria para um e não deu para outro.
É Deus que escolhe. É Deus que escolhe, é Ele verdade. escolhe, o ministério é Ele, quem dá o crescimento é Ele. João 15:16, não foi eu que escolhi a vós, mas foi eu que escolhi a vós. Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vai de fruto e vosso fruto permaneça. Então foi Ele que escolheu a gente, é Ele que vai fazer o nosso crescimento, é Ele que vai dar a chuva, é Ele que vai dar o crescimento da nossa igreja, é Ele que vai abençoar. É Ele que faz tudo, né, entendeu? bispo? Então, o que a gente vê no texto aqui de Samuel 28 é que ele queria tomar o que Deus deu para Davi. Não, aí não... Dá. Eu acho que foi um dos maiores erros dele, né? Maior erro. Eu acho que o erro, bispo, talvez não começou lá no começo, porque parece que no começo o povo pediu um rei, né? Isso, então ele também. entrou, no começo ele já entrou, não foi como se fosse uma escolha específica de Deus. Foi o povo. Foi por causa do povo, né? Uhum. Já começou errado, né? Então já começou A errado. tragédia começou aí. Começou errado. Começou aí. E Deus avisou. Deus avisou. Esse rei, ó, não é muito bom, não. Vai pegar os seus filhos, suas filhas, para servir. Para servir ele. Mas o povo queria ele por causa da formosura, né? Do sucesso que ele tinha. O povo, na realidade, quis ele por causa de ciúmes. Ele ficou com ciúmes das nações vizinhas. Ele falou isso Que explicitamente. tinha pra Deus. rei, Ele falou, naquele momento Israel não tinha. Nossa, é estranho, porque o nosso reino só tem, porque o Samuel foi o último juiz. O último dos juízes. Então, Era a era tinha dos juízes. Então o povo chegava, eu acho que o povo ia visitar as nações vizinhas, e chegava lá e falava, chegava pro povo e falava, ei, quem é o governo? Falava, tem um rei fulano. Rei fulano. Peraí, mas nós não temos rei. Nós não tem. Não tem rei. Não tem rei. Deus. Aí começou o ciúme, falou, não, nós queremos rei. Tanto é que eles falou para Samuel, nós queremos, como todas as nações, um rei. Deus falou, vocês querem? Tá bom. Então vai ter o rei. Vai ter um rei. E aí teve o rei e teve essa tragédia que aconteceu aí. Teve esse de Saul que fez isso aí. Foi um dos piores Da história, acho que foi um dos piores. Hein? reis. Foi um dos piores. Israel teve uns reis ruins. Não teve. Teve uns reis ruins, mas esse aí eu acho que superou. A gente pega lá, igual quando a gente pega o rei Acabe, fez muita besteira. Muita besteira. Mas não a ponto de se apostatar como Saul, né? Então, ele... Ali foi... Então, bispo, então esse homem da capa preta era Samuel. E agora, é ou não é? Samuel. Vamos lá, vamos ver se é Samuel. Você tem que ver que a Bíblia não tem contradição. Se fosse Samuel, já tem uma contradição aí. E tem uma contradição do próprio Deus. Que Deuteronômio e Levíticos fala que do próprio Deus dá ordens explícitas que não pode consultar mortos. Então aí, se for Samuel... E tem uma contradição grande. Né? Vai ter uma contradição. Mas, peraí. Mas Deus, então, contradizeu ele. Deus falou e daqui a pouco ele mesmo contradiz e manda Samuel descer de novo. Agora nós vamos ao diálogo. A pitonisa, a feiticeira, ela fala que vê um homem de capa preta. Aí tá aí, Samuel, no texto que nós lemos, fala assim, Saul entendeu que era Samuel. Por que ele entendeu? Porque era o homem de capa preta e Samuel tinha uma capa preta. Então ele assimilou, por conta da capa preta, ele assimilou com Samuel. Uhum. Por isso que fala que ele entendeu que era Samuel. Ele entendeu. Não é. A Bíblia não está dizendo assim, era Samuel. Ele entendeu. O que você vê? Ela ficou desesperada. Falou, veja um Deus subindo. Quem é? De qual aparência? É um homem de capa preta. Aí ela, Samuel era um profeta que andava de capa preta. Quem que ele foi buscar? Samuel. Já estava na mente, já estava no consciente dele. É Samuel. Aí ele chegou lá e já quando ela falou capa preta, ele é Samuel. Falou ele mesmo. É ele mesmo, pode falar. E ele fala. Outra base para tudo isso que muitos concordam, muitos acreditam que seja Samuel, é porque o que ele fala acontece. Que no dia seguinte ele estava morto. Tanto ele como os filhos. Nossa, terrível, hein? Então aí, quem era? É demônio? Era Samuel?
Era um demônio? Quem era? Aí que tá a questão, né? Porque se fala que é demônio, né? Porque é o que a maioria da gente pensa, né? Porque Por quê? se a gente acredita que depois da morte não tem volta, como a gente falou no começo, No começo. né? Morreu cego o juízo. Então, se a gente acredita que a gente não volta, então a gente sabe que os espíritos vagos, os demônios, então... Se for Samuel, dá jurisprudência. Aí, vamos acreditar que desce. Tem, eu já estudei esse texto, já estudei várias vezes e vi vários pontos de vista. Tem alguns que estudam, algumas pessoas estudiosos que estudam esse texto e já falaram que era Samuel. Por quê? Porque diz que Deus é Deus e Deus pode fazer o que Ele quer. E naquela hora ele queria se comunicar com Samuel e foi a maneira que ele encontrou para Samuel. Já ouvi pessoas, não estou falando pessoa leiga, estou dizendo sim. Pessoas que estudam o texto. As pessoas, elas acreditam naquilo. Que vai ter, se você for ver até no YouTube, se você ver esse texto aí, você que está nos assistindo aí, e você vê no YouTube, e você vai ver que várias versões, vários estudos, e alguns apoiando que era Samuel. Porque a tese deles é Deus, Deus faz o que Ele quer na hora que Ele bem quer. Então naquele momento era Deus queria falar com Samuel, com Saul, através da necromancia, através da quebra da lei. Então tem alguns que acreditam nisso. Agora, o que você pode perguntar para mim, mas o que você acredita? O que eu acredito? Puxando a responsabilidade para mim. O que eu acredito? E eu acredito não era Samuel. Por que não era Samuel? Porque se for Samuel, nós temos uma quebra da lei, uma quebra de uma ordem do próprio Deus. Temos uma quebra da ordem, da própria reinado de Saul. E temos da lei, da própria lei dele, que ele mesmo perseguiu. E se fosse Saul mesmo, aí nós temos uma jurisprudência, ou seja, nós podemos consultar os mortos. Se você for ver, Saul foi lá, consultou e deu certo, então liberou geral. Então também vou ali na casa da mãe Joana, mãe Maria, mãe menininha ali, vou consultar também, porque Saul fez e deu certo, e Deus não o condenou. Então eu vou também consultar da jurisprudência, É verdade. Nós podemos sair, então não é? Então, se você vai ler o texto, fala, bom... Vai abrir uma legalidade para as pessoas... E legalidade, que você falou no começo. Os espíritas usam esse texto para dar base à consulta dos mortos, à reencarnação, e não é para ir. Não. Ali nós estamos vendo um problema psicológico, falta de espiritualidade, ele não tinha contato mais com Deus. Não tinha espiritualmente. Mais. Não tinha, Deus não quis falar com ele. Acho que por conta da rejeição total de Deus, né? Exatamente, Deus não quer falar com ele. Não quis falar. Por exemplo, uma pessoa que se desvia do caminho de Deus, quantos demônios voltam? 7, né? 7 demônios. 1 mais 7. Já tinha 1, ele foi embora, ele encontrou, você desviou, a casa está vazia, ele volta e traz mais 7. Mais 7, 8. Samuel tinha uns quantos? Uns 70? Uns 7 mil? Ele já era, assim, Saul sim tinha jurisprudência de possessão, que Davi já com a sua harpa, no começo, já tinha que tocar harpa para expulsar o demônio dele. Para expulsar porque era muito. Que ele já tinha histórico de possessão demoníaca. Então isso que aconteceu com ele foi um fato que ele só foi recorrente. Só recorrente que aconteceu com a vida dele. Agora, puxando de novo a responsabilidade para mim, o que eu acredito, não era Samuel, que não pode ser Samuel, senão se eu chegar aqui para você, pastor, e dizer assim, era Samuel, eu vou quebrar um monte de... a gente vai ter um problema muito grande. Aí eu vou ter que fazer outro estudo para você, para a gente escrever um estudo sobre por que eu acredito, e agora para mim desfalar o que Deus falou, entendeu?
Não tem como. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos... Porque a gente não pode interpretar a Bíblia só por esse texto, né? Tá vendo? Não tem como. Exatamente. E os outros textos todos condenam. Todos condenam. Todos condenam esse texto. Agora, então aí a pergunta que todo mundo, se vocês foram ver no estudo sobre isso, o que todos perguntam é, então quem era? Todo mundo quer saber quem era. Se você chegou a um ponto agora, você falou, não é Samuel. Porque ele estava morto, já tinha ido para o mundo dos mortos, como você acabou de falar, e que não tem comunicação lá do mundo dos mortos para nós. Até hoje ninguém voltou de lá. Ninguém voltou, né? Então agora nós estamos vendo que esse texto parece que alguém voltou. Não. Então, se não era Samuel, quem é? Quem é? Aí você vai... Agora nós vimos a condição de Saul. Sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus. E uma vez ele teve. Abre lá no começo lá, diz que o Espírito de Deus se apossou de Saul. Se apossou dele. E ele começou a profetizar. Virou até profeta. Só que agora não. Ele era um rejeitado, um desviado. Desviou do caminho de Deus completamente. Então agora ele estava sob o comando dos demônios. Comando do diabo. E tudo que ele fez, ele assassinou os próprios profetas. Assassinou tudo. Ele só fez tudo que Deus falava para ele não fazer, ele fez. Ele foi estava desgovernado. Estava desgovernado. Estava sendo guiado. Você falou, o emocional dele estava abalado. Exatamente. No começo ele foi guiado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Que a própria Bíblia fala que ele foi cheio e o Espírito Santo tomou posse dele e ele até profetizou. Mas agora não. Agora ele está desgovernado, está sendo guiado pelos outros espíritos. Ele está fazendo só coisas que desagrada a Deus. Matou até os próprios profetas, chegou nesse cúmulo de matar todos os profetas, porque ele estava absolutamente louco, já chegou a ensandecido. Então agora nós vamos estudar quem trouxe essa pessoa, quem era a pessoa. Vamos ver agora os créditos. Porque quando você ouve uma palavra, se alguém falar de mim para você vai mas quem é a pessoa que está falando do pastor Nildo? Quem é? Ela tem crédito? Você posso confiar nela? Eu posso confiar? Posso confiar nas coisas que ela está falando da pessoa? Quem é a pessoa que está falando? Entendeu? Que a gente tem esse erro que acontece, até no ministério mesmo. Uma pessoa vem e fala para mim, chega, pastor Washington, tá, isso, e fala alguma coisa pejorativa ou que denigre a sua imagem para mim. E é verdade, eu já sai contando para o outro. E não é isso. A pessoa não tira as conclusões, vai buscar a verdade. Quem foi que falou? A pessoa que falou para você, ela tem crédito? É uma pessoa confiável? A reputação dela, você pode falar, não, a pessoa que falou não é. Reputação ilibada, ela pode, eu confio nela. É assim a pessoa. Você tem que ver, para me tirar minha conclusão. Né? Que o certo seria até eu chegar para a pessoa ali está falando de você, isso, é verdade? Então agora a gente precisa ver quem era a pitonisa, quem era a feiticeira, ela era de confiança? Ela era uma pessoa confiável? Eu acredito se tratando assim do meio do povo de Israel, não, né? Ela era uma foragida. Era inimigo. Ela era uma foragida da justiça. Então tinha crédito. Ela era uma foragida da justiça, ela era condenada. Ela fazia o ato que ela fazia todos os dias, que a profissão dela era essa, o ato que ela fazia todo dia era um crime. Porque na Constituição do reino de Saul não podia fazer. Era um crime. Na Constituição de Israel está crime. Não, o povo desta nação não se consulta feiticeira, não vai atrás de necromancia. O povo dessa nação está na lei. Ela tá cometendo então, um crime, todos os dias ela cometia um crime. Ela era uma foragida. Tanto é que quando Saul, ela descobriu que era Saul, ela desesperou. Não me descobriu aqui. Foi uma armadilha que você fez para me pegar. Por quê? Ela estava cometendo um crime. Então, vamos lá. Uma foragida da justiça de Israel, uma criminosa e uma feiticeira. Foi esse texto aí, e muitas pessoas estão dando crédito para uma pessoa assim. Nossa, então
Ela era essa pessoa. Tá feia na foto, então. Se você for analisar tudo, questão de justiça, da justiça, da Constituição da época, ela estava infringindo a lei todas as vezes que ela usava o seu trabalho, ela estava infringindo a lei. Infringindo a lei. Quando ela ficou com medo, podia, como um soldado ou algumas pessoas que estavam servindo o governo da época, podia prender ela. Porque ela estava descumprindo a lei. Ela estava fora da lei. Então é essa pessoa. Agora nós temos do lado uma pessoa desequilibrada emocionalmente, espiritualmente, sem moral, sem ética porque ele matou os profetas, matou inocentes, então não tem ética nenhuma. Aí nós vemos eles sem ética, sem moral, sem espiritualidade nenhuma e desequilibrado emocionalmente. Essa é a pessoa, o que foi consultar. A quem ele consultou, quem era a feiticeira? Era uma feiticeira fora da lei, foragida da justiça, porque ela estava cometendo um crime todos os dias. Mas será que às vezes ela não deu a característica do profeta, porque talvez ela já sabia que o motivo dele estar ali era justamente isso? Exatamente. Porque se ela dá a característica que eu vejo um homem de capa preta, então ela estava dando a característica do profeta. E ela conhecia Samuel. Samuel era uma figura pública. Ele era o juiz. Ele comandava tudo, era juiz, passava por ele. Tudo passava por ele. Ele era conhecido, pessoa comum, por exemplo, qual um governo que a gente conhece? O governador de São Paulo, prefeito daqui da cidade de Ferraz, prefeito de Itaquaquecetuba. Você conhece ele. Se você vê ele, você vai ver, esse aqui é o governador de São Paulo, o prefeito de Itaquá, prefeito de... Então ele era conhecido. Então, ela conhecia ele. Ela conhecia ele. Conhecia ele, sabia que ele tinha capa preta, ela sabia que ele era um ancião, ela sabia tudo sobre ele. Nossa. Então, quando ele falou assim, eu quero que você traz essa pessoa, tá bom. Se é essa pessoa. Então, mas na verdade, então, esse homem que ela se refere lá, porque na verdade ela não afirma que é ele. Saul entendeu. Saul entendeu que era ele. E logo depois do texto eles já começam, o problema é aí. O problema começa aí, porque nesses 2 versículos que nós lemos, narra que ele entendeu que era Samuel. Só que depois dos textos começam a correr, eles começam a conversar como se fosse Samuel. Ah, sim. Ela começa a traduzir o que ele está falando do outro lado, e ele começa a entender, já conversar um diálogo, dizendo que aquele era Samuel, e Saul conversando com Samuel direto. Aí começa os erros. Rapaz. Entendeu? Começa a conversar, mas você vai ver que no começo ele entendeu que era Saul. Não é que ele entendeu porque ele queria. Ele foi lá com essa... Estava desesperado. Estava nessa intenção. Desesperado. Então os dois, na verdade, teve... Tanto a feiticeira como o Saul, os dois teve dúvida. Porque ela não falou que era, mas ela deu a característica. E ele entendeu, pelas características que ela deu, que era o profeta Samuel. Então, depois daí que eles dão continuidade na conversa, já como se fosse Samuel. Mas Samuel. Mostra uma insegurança tanto dela como dele. Mas já começa falando de uma insegurança, não tem... E aí ele começa. Aí ele começa a dialogar com Samuel, falando que é Samuel. Ah, entendi. Mas, então, acredito muitas... Então, porque aqui, vamos supor, então, para eles lá, era Samuel. Então, né, tanto para ele, depois ela também acabou acreditando que era Samuel, falando a verdade ou não, mas, porque aqui está assim, como a feiticeira sabia que era Samuel? Como? Ela sabia porque ela conhecia. Porque ela conhecia. Exatamente. Por causa da capa preta, porque na verdade os reis, as autoridades usavam. Né? Um exemplo assim, hoje nossos juízes da atualidade têm esse costume. Não usa ainda. O pessoal do STF, você vê que cada um deles está com uma capa preta no ombro. Então, quer dizer, então ela sabia. Então nós temos nós podemos falar nós podemos chegar a alguma conclusão de 2 formas. Que isso também tem
tem pessoas que acreditam nisso. Ou ela estava inventando tudo, ou aquilo foi uma armação dela, que pode ser também, porque se você for, ela não era uma pessoa idônea. Então, não era, não né? era uma pessoa idônea, não era uma pessoa confiável, não é uma pessoa que você ia confiar. Se você, Porque pegando o histórico da vida dela... você vai ver que não era uma pessoa idônea para você confiar seus segredos para ela, confiar não era. E outro ponto, você pode crer que e essa parte é o que eu acredito, que é uma entidade maligna. Porque você vê hoje aqui mesmo, na nossa época, nós tivemos muitas pessoas que consultavam os mortos e até imitava a letra, não sei se imitava a letra do Sim, morto, lógico. imitava até a voz. Sim. Então a gente acredita que o diabo, os demônios, eles são terríveis, ele imita a voz. E fora que muitas pessoas também, bispo, assim, muitas pessoas se apegam muito assim nos sonhos, né? Porque às vezes a pessoa perde ali um familiar e naqueles próximos dias as pessoas acabam sonhando com aqueles familiares, a pessoa tem sonho. Então aquele sonho que as pessoas têm, né, após a morte do familiares, aquilo as pessoas acreditam, né, que a pessoa veio e de repente a pessoa está no bom lugar, porque a pessoa acaba sonhando. Só que Salomão, ele fala que das muitas preocupações vem os sonhos. Então, quando a nossa mente está muito cansada ou preocupada com um assunto que você fica ali matutando o dia todo, quando a gente vai deitar, o nosso subconsciente traz aquilo que a gente viveu durante o dia. Então, muitas dessas pessoas que perdem familiares e sonham com eles, sonham porque teve dias tensos, né? Sim. Então, aquilo é uma situação que está fresca na mente das pessoas. Então, às vezes, as pessoas sonham e elas acabam atribuindo aquele sonho ao espiritismo. Ah, não, mas eu sonhei com meu pai que morreu, ele vinha no sonho, falava que estava bem. E essa situação, então, as pessoas acabam pegando essa situação também e afirmando, né, essas teses do espiritismo, né? Exatamente. Então, nós estamos diante de um contexto que a gente crê, que a gente vê isso acontecendo. Eu já vi no meu ministério, você deve ter visto no seu ministério também, questão de possessão, de visões malignas, de sonho maligno, de essas coisas, de pessoas antes de se converter tinha esse problema. Essa semana eu vi uma história lá na nossa escola teológica interessante, de uma mulher que essa mulher é pastora, ela era pastora, né? Cuidava de uma igreja e ela perdeu um filho. Ela perdeu um filho, né? Na cadeia, o filho dela estava preso e assassinaram ele dentro da cadeia. Só que ela orava muito para Deus salvar ele. Só que ele morreu, né? Ele morreu. E hoje essa pastora, ela desequilibrou, né? A mente dela, ela ficou desequilibrada. E ela quer saber para onde o filho dela foi a qualquer custo. Então ela teve que entregar a igreja, não dirige mais a igreja, né? E ela fica como? Ela pega a foto do filho dela e ela fica aí nas igrejas e dá a foto pro filho, dá a foto do filho pros profetas orar, porque ela quer saber se o filho dela foi salvo ou não. Então a mente dela está tão perturbada, e isso já faz anos que ela está assim. Ela pega a foto do filho morto e leva e pede para as pessoas orar, porque ela quer uma resposta, porque ela orava pelo filho dela e ela não aceita que o filho dela morreu sem Deus. Então ela quer que os profetas orem e ela quer saber o que os profetas vão falar. Então você imagina, então você vê que a mente da pessoa está tão atordoada que a pessoa não aceita a verdade bíblica. A gente está falando de uma pastora, de uma pessoa que conhece a palavra, de uma pessoa que, né? Então a morte do filho dela que estava preso mexeu com ela, a ponto dela hoje ela pensar dessa forma. Então você vê que é uma coisa meio doida. Então, assim, é uma questão mais emocional. Emocional. Ela não aceita, né? O que ela precisa agora é passar por um psicólogo, um tratamento, né, emocional. Porque às vezes a gente comete talvez até esse erro que é um erro que a gente comete querendo acertar, né? A gente vê pessoas assim, a gente quer orar é bom, lógico, orar, expulsar demônio, e às vezes não é isso. Às vezes a gente pode orar, claro, vai orar,
com amor a gente ora, mas nesse caso aí é questão de Saul, é o emocional. O emocional. Quando a gente está emocional, quando você está na sua condição emocional abalada, faz o que ela está fazendo. Se ela está fazendo, sabe que não tem lógica. Não tem sentido, mas tá ela está fazendo. Fora, então, mas o desespero ali emocional, né? Ela quer uma resposta para uma coisa que ela não vai ter resposta. Que ela, como pastora, sabe que não tem como né? Ela ter uma resposta do filho que já foi. Não tem. Que aos mortos é uma vez só, né? Passar disso é o juízo. Então, é a questão... Então, o bispo, nós podemos afirmar, então, que ali, na verdade, não era Samuel, que era uma entidade maligna. Sim, aí é o meu ver. É a minha posição. Você vai encontrar outras posições, mas a minha... Mas eu acredito, biblicamente dizendo, a mais correta é essa, não tem como. Que é uma entidade maligna que viu a oportunidade de fazer uma confusão. E ele aproveitou essa oportunidade. Fez uma bela de uma confusão. É uma tese que vem de séculos, né? Exatamente. Como que você vai desconstruir agora uma religião que foi formada a partir daí? Né? Uma bela confusão que ele fez, e acredito que foi um demônio, e uma entidade que aproveitou o momento para se infiltrar ali naquela situação, aproveitando-se da situação de Saul, que estava deplorável. E aí aproveitou, porque aí nós vamos, se a gente acreditar no que está escrito aí, vamos supor que, um exemplo, se a gente afirmasse que realmente esse homem da capa preta era Samuel, se a gente afirmar isso, nós vamos ter um erro teológico muito grande. Muito grande. Porque nós vamos desconstruir... Não vamos desconstruir muita coisa. Muitas coisas. Muitas coisas e... Então, e como a gente acredita que a própria Bíblia interpreta a Bíblia, exatamente. Então é melhor a gente ficar com aquilo que a Bíblia diz, não tem como. Não tem como, então. Morreu-se o homem, segue-se o juízo. Ou seja, Samuel estava longe ali há muito tempo. Há muito tempo. Estava há muito tempo. Ele nem sabe o que aconteceu. Ele foi uma entidade que aproveitou-se da situação, daquele momento de Saul, do reinado, né? O reinado estava uma bagunça, né? Sim. O rei legítimo fugindo e o rei ilegítimo querendo matar o rei legítimo. E quem governava o país? Ele estava se perseguindo, nem sabia. Ele estava doido. Completamente doido. Estava perdido. Tava doido. Então, qualquer um que, se nós tivesse chegado lá e desse um conselho para ele, ele acreditava. Nós chegado para ele, porque ele estava completamente perdido. Então, ele saiu correndo, buscando informação, buscando falar com Deus de qualquer jeito, mas Deus não quis falar com ele. Deus não quis. Rejeitado. Ele quis dessa maneira aí, foi a pior de todas. Foi a pior. Então, eu acho que você está tendo, o bispo está tendo teologia na sua igreja, né? Teologia. Que dia que é? Toda segunda-feira. Toda segunda-feira, Instituto Teológico da sua igreja, você pode levar lá para os professores esse texto e eles vão chegar na conclusão. Então, eu acredito que eles vão chegar com a minha conclusão. É a mesma conclusão. Assim, eu já vi alguns anos atrás na internet, eu já assisti algumas polêmicas relacionadas a essa tese e também as que chegaram na mesma conclusão que a sua. Cheguei a ver umas duas, muitos anos atrás, mas chegaram à mesma conclusão mesmo, que ali era uma entidade. Era um espírito maligno, era uma oportunidade ali que o demônio estava tendo de meio que bagunçar. Sim. Bom, nós já estamos chegando no final. Do programa. E, bom, quero mandar um abraço. Está aqui meu irmão Mário. Deus abençoe. A irmã Kelly está aí ainda. Ela falou aqui que está com saudade do pastor Nildo, e ela está lembrando aqui a pregação do Odre. Bom, essa pregação do Odre, eu acho que na visão do altar, quando se fala de Odre lá, falar de Odre é lembrar do pastor Nildo. Obrigado, Kelly, obrigado. Ela está lembrando aqui da pregação do Odre, aquela pregação foi forte. Faz tempo, né, que eu preguei lá, né? Faz tempo, essa pregação aí. Glória a Deus, hein, que bênção, ela lembra até hoje. O povo está lembrando até hoje aí, ó.
sentimos saudade da pregação do Odre. Ai, bênção. Obrigado, Sua obrigado, pregação é bênção. Obrigado. A irmã Cicinha também. Deus abençoe a irmã Cicinha. Gente, Deus abençoe. Compartilhe o link aí. Todas as quarta-feiras estamos aqui, tá bom? A partir das 15 horas. E na quarta-feira que vem vamos estar aqui novamente. Amém? Hoje o assunto foi muito interessante.